Bom, pessoal, nós vamos falar aqui nesse vídeo a respeito do sinal modulado AM/dB no domínio da frequência. Nós acabamos de ver e discutir que um sinal modulado em AM/dB ele é dado por AC, que multiplica 1 mais Ka M de T cosseno de 2πfct. Essa é a expressão que a gente tem para um sinal modulado no domínio do tempo. Reparem que é uma função do tempo, então é um sinal aí no domínio do tempo, né? Então, só para a gente repassar, AC é a amplitude da portadora. A portadora é aquele sinal, no caso, cossenoidal, na frequência para a qual a gente quer modular o sinal de mensagem, tá? Então, AC é a amplitude desse cosseno, FC é a frequência, não confundam, o T é a variável indicadora do tempo, então não tem um valor para o t específico, tá? Isso aqui é uma função do tempo. K é uma constante de sensibilidade do modulador, tem aqueles pré-requisitos que a gente já discutiu para essa modulação, tá? Que Ka M de T em módulo tem que ser sempre menor do que 1 para evitar a sobremodulação. E o M de T é o sinal de mensagem, tá? Ou seja, é o sinal que representa a informação que a gente quer transmitir. Então pode ser um sinal de áudio, pode ser um sinal aí que sai do microfone, um sinal elétrico mesmo que representa a informação que a gente quer transmitir. Então como é que a gente encontra o sinal S de T no domínio da frequência? Vamos começar aqui, ó, fazendo a distributiva dessa multiplicação. E nós vamos encontrar S de T é igual a C mais AC, Ka M de T, tudo isso que multiplica o cosseno da frequência da portadora, 2πfct. Agora, vamos fazer uma distributiva também com esse cosseno daqui, tá? Então, nós vamos encontrar AC, cosseno de 2π FC vezes T, mais AC, Ka, M de T, cosseno de 2πfct. E aí, pessoal, para encontrar qual é a correspondente desse sinal no domínio da frequência, nós vamos aplicar uma transformada de Fourier nesse S de T para obter, assim, o S de F, que será o sinal modulado no domínio da frequência. Bom, para isso nós vamos recorrer aos pares de transformadas, tá? Em nenhum momento aqui no desenvolvimento dessa disciplina nós vamos precisar fazer uma transformada por meio da integral. Nós vamos trabalhar com os pares das transformadas, assim como a gente trabalhou lá em circuitos 3 também, tá? Mas lá a gente trabalhou a maior parte do tempo com Laplace. E aí nós vamos começar aqui, ó, partindo do princípio de que a transformada dessa soma é a soma das transformadas, ou seja, posso fazer a transformada de cada parcela separadamente. Então, inicialmente, a transformada de AC cosseno de 2πfct é a seguinte. A transformada de Fourier de um cosseno, pessoal, são dois impulsos na frequência desse cosseno, por isso que é importante saber qual é o valor dessa frequência, tá? Com amplitude dividida pela metade. Então, eu vou ter metade da amplitude multiplicando um impulso. E aí, se eu falo que esse impulso está lá na frequência da portadora, ele está deslocado do valor da frequência da portadora. Daqui a pouco eu vou fazer um gráfico e vou mostrar isso aí para vocês. E um impulso deslocado para a frequência da portadora do lado negativo. Então, o deslocamento para a esquerda, eu vou somar aqui na variável f, que é a variável da nossa função, a frequência, o valor da frequência da portadora, tá? Então, esse FC, lembrando que é o valor da frequência da portadora, pode ser 1 Hz, 10 Hz, né? Trabalhando com valores mais realistas, 1 GHz, na faixa dos 600 MHz, por aí, tá? Então, essa seria a transformada da primeira parcela. Para a segunda parcela, reparem que nós temos aqui AC e Ka são constantes, tá? Que vão dar uma amplitude aqui para esse produto. E eu tenho um produto de um sinal M de T, um sinal qualquer, por um cosseno na frequência FC.
O que acontece? Existe uma propriedade da modulação, né, o próprio nome da técnica, né, que é a multiplicação por cosseno de um sinal, é o que está acontecendo aqui, o sinal m de t está sendo multiplicado por esse cosseno, que diz que o seguinte, esse sinal m de t, qualquer que seja o tipo dele, ele vai ter uma transformada de Laplace, ou de Fourier, perdão, m de f, tá? Com suas particularidades lá, dependendo do tipo do sinal. Quando eu multiplico esse sinal por um cosseno lá na frequência, lá no domínio do tempo, na verdade, m de t, cosseno de 2πfct, o que acontece na frequência, ou seja, na transformada de Fourier? Eu vou ter o sinal no domínio da frequência m de f deslocado para fc e deslocado para menos fc, ou seja, deslocado para a direita de fc e deslocado para a esquerda de fc. Como é que a gente representa isso? M de f menos fc, deslocado para a direita, e um m de f mais fc, deslocado para a esquerda. Reparem que eu deixei aqui um espacinho em branco atrás, por quê? Porque quando isso acontece aqui, a amplitude ela fica dividida por 2, tá? Aqui eu não coloquei nada multiplicando o m de t e o cosseno, mas lá a gente tem um ACKA. Então a gente teria essa amplitude ACKA aqui, o que implicaria da gente ter um ACKA dividido por 2 aqui e um ACKA dividido por 2 aqui. Então, o que multiplica o m de t e o cosseno fica dividido por 2 aqui em cada parcela dessa que a gente obteve, tá? Então, pessoal, lembrando que esse ACKA vai ser um valor, tá? Vai ser um número. Então, a gente tem a amplitude da portadora vezes a constante de sensibilidade, mas isso vai acabar sendo um número, tá? Então, pessoal, resultado, então, do sinal no domínio da frequência, do sinal modulado, vai ser AC sobre 2, delta, o impulso, de F menos FC, mais AC sobre 2, delta, de F, um impulso, mais FC, mais, vou colocar aqui embaixo, tá? Só por questão de estética, ficar aqui, AC, K sobre 2, M de F menos FC, mais AC, KA sobre 2, M de F mais FC, tá? Então tem essa expressão aí, parece ser uma expressão, né, grande, complicada, mas quando a gente joga valores ela fica um pouco mais simples e eu recomendo que vocês tentem entender esse processo. E talvez para entender esse processo seja mais fácil e interessante a gente fazer também uma análise gráfica, tá? Então, na análise gráfica, o que vai acontecer quando eu modular um sinal em AM/DSB? Eu vou ter um sinal M de t, que vai ter uma forma de onda qualquer, que tem a transformada de Fourier, ou seja, lá no domínio da frequência, é M de f. E esse espectro M de f, ele vai ter um gráfico que vai ter um desenho qualquer. Eu vou supor um desenho para esse gráfico aqui. Vou supor um desenho para esse gráfico aqui, um triângulo que vai de menos W até W, por exemplo, tá? Lembrando, pessoal, que a transformada de Fourier, ou seja, o espectro dos sinais, é sempre uma função par. Ou seja, o que a gente tem à direita do zero, essa parte do triângulo aqui, é igual ao que a gente tem à esquerda espelhado. Então, se eu pegar essa parte e espelhar para o lado de cá, eu encontro essa parte, tá? Então, se aqui acaba em W, aqui tem que acabar em menos W. O que tem do lado direito tem que ser igual ao que tem do lado esquerdo espelhado. Então, partindo de que a gente tenha esse espectro para o sinal de mensagem, como é que ficaria o espectro do sinal modulado? Ah, tá. Vou falar que eu tenho uma amplitude aqui que eu vou chamar de A também, tá? Como é que ficaria o espectro do sinal modulado? O que acontece? Ó, eu vou fazer aqui direto e depois eu vou contrapor com o que a gente achou da expressão matemática, tá? Então, como é que a gente acha aqui graficamente? Eu pego esse espectro e desloco de FC para a direita. Então, ele vai vir aqui, ó, e vai ficar aqui na direita. Desloco de quanto? Quanto que eu ando? Quanto que eu desloco? De FC. Então, se eu desloquei de FC para a direita, esse ponto aqui, que era o começo do triângulo, que era menos W, perdão, não estava filmando, ele vai ser agora
FC menos W. Somei FC aqui. O triângulo aqui, o meio do triângulo, né, o pico do triângulo que estava na frequência 0, agora vai para a frequência FC, que 0 mais FC é FC. E o final do triângulo que estava em W, agora vem para FC mais W, que é a soma, né, de W lá com FC. Beleza? A mesma coisa, pessoal, vai acontecer com esse triângulo, só que agora deslocado para a esquerda de FC. Até porque, como eu acabei de falar com vocês, o espectro sempre é uma função par. O que eu tenho do lado direito, eu tenho que ter do lado esquerdo. E espelhado, ou seja, todos esses valores aqui vão estar do lado de lá, só que negativos. Então, esse FC mais W espelhou para o lado de lá, menos FC menos W, os dois ficaram negativos. FC aqui espelhou para o lado de lá, menos FC. E FC menos W espelhou para o lado de lá, como menos FC mais W. Que era positivo ficou negativo, que era negativo ficou positivo. Beleza. Amplitude. O que acontece com a amplitude? Ela fica dividida por 2. Vocês podem pensar assim, eu dividi isso aí em 2 triângulos, né? Mas ela também é multiplicado por Ka, constante de sensibilidade, e AC, amplitude da portadora. Então, aqui nós vamos ter Ka, AC vezes A, dividido por 2. Dividido por 2, que eu dividi aquele triângulo em 2, tá? E aí vai aparecer aqui também os nossos impulsos, bem no meio, bem na frequência da portadora. Vão aparecer aqui, ó, os nossos impulsos. Esses impulsos correspondem à portadora, tá? Que é aquele cosseno lá que dá os impulsos. E aí as amplitudes deles vão ser a amplitude da portadora dividido por 2. Que os dois representam a portadora, então é metade para cada um da amplitude. Tá bom? Contrapondo esse resultado gráfico que nós encontramos com o resultado algébrico, né? Nós temos aqui, ó, 2 impulsos de amplitude AC sobre 2, tá? Um em FC e o outro em menos FC. Olha lá, 2 impulsos, um em FC e o outro menos FC, de amplitude AC sobre 2. E mais, o espectro original, do sinal de mensagem, que é o triângulo original que nós temos, deslocado de para FC e para menos FC. Então, andei ele FC para a direita, andei ele FC para a esquerda, e multiplicados por AC, KA e dividido por 2, porque eu dividi em 2. Lembra daquela analogia que a gente fez? Então, ó, AC e KA dividiu por 2, e o A era o que? Era a amplitude original do M de F. Beleza?